Eu gosto sempre de vir aqui e hoje tem uma palavra para a sua vida e eu desejo que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco. Fala, Senhor, que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir, entender e aplicar. Em nome de Jesus. Amém. Leitura de João, capítulo 8. Leitura de São João, capítulo 8, de 1 a 11. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, como relatou João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Para aí, volta aí para eu falar sobre isso. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele está falando de algo que aconteceu capítulos atrás, confrontos, dificuldades, chateações, enfrentamentos. E ele começa dizendo: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Pode ir. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Para aí, entenda que ele está dando aula. Ele não está no meio de uma praia, escrevendo na areia o seu nome. Eu escrevi na areia. Não é nada disso, tá? Nada disso. Ele está ensinando, tá? Entenderam? Porque dá uma impressão de que a gente está vendo Jesus fazendo aquele negócio no chão, assim, muito... Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Ele está ensinando. Vai, pode ir. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Diziam isso tentando para terem o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês que tivessem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra nela. E inclinando-se, novamente continuou escrevendo no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um a um. Começaram pelos mais velhos até pelos últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não condeno. Vá e não peques mais. É isso. Tá bom, até aí. A gente precisa entender que o primeiro versículo fala: depois disso, ele foi para o Monte das Oliveiras para orar. A explicação que a gente precisa, a primeira ensinamento, o texto já abre ensinando coisas para a gente. Situações difíceis, a gente resolve como pode. E a primeira atitude diante de uma situação difícil é orar. Você fala muito, você fala para muitas pessoas, você só não fala para a pessoa certa. Problemas espirituais nós resolvemos espiritualmente. Se problemas chegam na sua vida, a primeira atitude a ser tomada, a primeira posição a ser exercida é essa. E Jesus foi orar nos Montes das Oliveiras. Esse é o nosso primeiro ensinamento. Só que o problema ali é que a popularidade dele crescia. Ele está crescendo muito na opinião dos outros.
E não sei se vocês lembram, na época da crucificação, quando Anás e Caifás estão conversando, falam assim, olha, temos que matar ele agora, antes da Páscoa. Em outras palavras, ele está crescendo demais a popularidade. A gente não vai dar conta disso. A popularidade dele crescia tanto que eles precisavam parar ele de alguma maneira. Então eles iam e arrumavam estratégias. Lembra do peixe? Tira a moeda, é justo dar, dar o tributo. Porque se ele dissesse sim, ele estava indo contra os judeus. E se ele dissesse não, ele estava indo contra os romanos. Aí ele responde o quê? Exatamente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se livrando desse. E agora vem outra armadilha. Eles sabem o lugar que Jesus Cristo dá às pessoas. E matar uma mulher era tudo que Jesus Cristo não aprovaria. Um assassinato. Então o que eles fazem? Eles pegam a lei, eles vão na lei, eles vão lá no Levítico e leem para ele a lei, se referem à lei e dizem para ele agora, o que você vai fazer? Bom, se ele mata a mulher, ele é cúmplice daquele assassinato, né? Se ele disser assim, ó, beleza, manda a pedra, ele é cúmplice daquele assassinato. E se ele diz não, ele se levanta contra a lei. E lembrem que quando Jesus vai ser crucificado, qual é o argumento? O argumento, ele não tinha nada para acusar Jesus contra a lei romana. Então eles acusam Jesus contra a lei dos judeus. Ele diz, ele blasfemou. Entenderam como tudo está muito bem arrumado? Eles estão arrumados, está tudo muito bem arrumado para pegar Jesus na perspectiva desse assassinato. Aí a gente precisa fazer algumas perguntas. Algumas perguntas que a gente já se faz desde que a gente é adolescente, que a gente já é cansado de ouvir na escola dominical as mesmas perguntas. Cadê o homem dessa história? O Levítico dizia que os dois seriam mortos. E, no entanto, quem é morto é a mulher. Quem está ensaia-se o assassinato da mulher. Aí a pergunta é, cadê o homem? A gente também pensa que, pastor, isso é machismo de época. Está numa época onde a mulher era vítima ali, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista. Em fevereiro, Tales Naves matou os 2 filhos e se matou. Ele culpou a mulher por conta de um suposto adultério. Pessoas tentaram impedir essa mãe a ir ao enterro dos filhos, dizendo, ela é a culpada disso tudo. Entende que não é de época? Consegue entender que não é de época? Não é sobre época. Continua. O homem mata os filhos e depois se mata para trazer dor e culpa à mulher. E a família brasileira de bem é aquela família que diz assim, ela não pode nem pisar no cemitério, no enterro dos filhos, porque ela estava traindo, segundo o marido, ela estava traindo. Irmãos, se toda mulher matasse os filhos depois que o marido trai, hein? Fala para mim. Se toda mulher matasse os filhos depois que o marido trai, mas como era a mulher, a família brasileira de bem disse que ela não poderia participar do enterro dos próprios filhos, que a vítima do marido matou. Gente, cadê o homem dessa história? Cadê o homem dessa história? E aí, o que Jesus faz? Ele está ensinando, eles chegam as pessoas perto dele, ele vai e começa a escrever na areia, na terra, com o dedo. Parece um pouco autista, não é?
eu tenho amor profundo ao autista. Toda a estereotipia, toda a neurodivergência, eu tenho um amor profundo, eu sou professor, eu amo. Mas eu quero dizer que essa ação desconexa, parece que ele está out, parece não estou falando do autista, estou falando que parece uma atitude autista dele. Cá para nós, parece, gente, para. É Jesus, mas parece uma atitude esquisita, no mínimo esquisita. Gente, o que a gente não sabe é que em Daniel, em 5, de 25 a 28, tem um ato profético assim. Eles estão numa situação de conflito e o rei precisa ser denunciado. E de repente um dedo aparece na parede e começa a acusar, escrever o nome de Deus, o nome do rei que está em pecado. Isso estava no imaginário dos judeus, isso estava no imaginário, esse Deus que escreve na parede com o seu dedo, mostrando e revelando toda a verdade. Há um aspecto profético nisso aqui, mas existe um aspecto que é interessante, que a gente deveria entender, é que essa história dele ser pressionado ensina algumas coisas para a gente. Ele ensina para mim e para você que Jesus não tem pressa de responder àqueles homens, que existem situações na vida que você também não deveria ter pressa para responder. Às vezes a gente acha que a gente tem que resolver aquilo, daquele momento, naquela hora. Existem situações, por mais aflitivas que elas sejam, que a gente não se deve sentir pressionado para responder na hora e para resolver na hora. Muita coisa que você resolve na hora e atende na hora porque é pressionado, você não escolhe bem. Muitas escolhas da sua vida se dão no momento de pressão, e você deveria ter um equilíbrio emocional para não se deixar pressionar. Ninguém deve ter o poder de fazer você falar o que você não quer na hora que você não quer. Entenda isso. Isso é importante para a nossa vida, para a nossa relação no trabalho, para a nossa relação na família, para a nossa relação com nossos amigos, para a nossa relação nos nossos conflitos. Ninguém é obrigado, ninguém tem o poder de te fazer falar aquilo que você não quer, na hora que você não quer. Às vezes a gente se deixa pressionar, às vezes a gente se deixa, a gente cede àquela. Não pode. Você tem que ter equilíbrio para responder na hora que você quer responder. E não responder, por que você falou isso? Por que você fez isso? Filha, eu fui pressionado. Como assim foi pressionado? Ninguém tem esse poder sobre você. Não se deixe pressionar. E uma coisa que eu tenho conversado com os meus adolescentes, que todo mundo sabe que eu sou professor na escola pública, eu tenho ensinado: leve desaforo para casa. Eu tenho ensinado para eles, mas eu queria ter o poder de dividir isso com a minha igreja, dividir isso com essa igreja, que é uma igreja que eu visito. Leve desaforo para casa. Ninguém deve fazer você libertar esse alien que tem dentro de você e responder na hora as coisas. Jesus vira para eles e fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se a gente fizesse essa pergunta, se a gente desse ouvidos a essa pergunta, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, nós seríamos pessoas melhores. Se nós tivéssemos ouvido, se essa frase tivesse gravada dentro do nosso coração, nós teríamos um casamento melhor. Nós teríamos, a vida na igreja seria melhor.
A vida na família seria melhor se a gente se perguntasse: será que eu tenho pecado? Então não tenho direito de ser tão exigente assim. Será que eu estou errando? Será que eu tenho outros erros? Então eu não tenho direito de ser tão exigente assim. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se eu ouvisse isso, eu seria uma pessoa melhor. Mas para quem Jesus fala isso? Para quem, gente? Para os fariseus. Agora uma coisa que eu gosto de fazer é entrevistar as pessoas. Eu adoro aquelas que abaixam a cabeça quando eu passo. Essas que eu tenho mais vontade de passar o microfone. Quando eu passo, a pessoa faz oração, olha para a Bíblia. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Vou perguntar ao pessoal que está depois do vidro. Vou perguntar o seguinte: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus fala isso, ele bota em risco a vida dessa mulher? Sim ou não? Não vai me dizer assim: não, Deus sabe de todas as coisas porque Ele é Deus. Não vem com essa, não rouba no jogo. Não vem roubar no jogo. Eu estou perguntando para você. Jesus está falando com quem, gente? Aí ele fala: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu pergunto, ele botou, naquele momento, de alguma maneira, ele estava botando em risco aquela mulher? A vida daquela mulher? Sim. Quando ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que tu acha, Marcelo? Acha que sim. Acha que sim. Tu acha também que sim? Tu acha também, mãe, que sim? Acha que sim. Ele estava botando em risco a vida daquela mulher, tu acha, Romulo? Acha que ele está botando em risco, tu acha? Ele está botando em risco a vida daquela mulher. Por que vocês acham que ele estava botando a vida daquela mulher? Fala aí pro lado, conversa com quem está do seu lado aí. Vê se aí, conversa por favor. Ele estava botando em risco a vida daquela mulher? Acho que não. Que bom. Isso mesmo, denuncia ela, que ela está muito calada. Gente, olha só. Para responder essa pergunta, será preciso contar com algumas coisas: bom senso, autocrítica, consciência e um mínimo de caráter. E com quem ele estava falando? Que não tinha nada disso. Então ele estava botando em risco a vida dessa mulher? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Claro que não. Claro que não. Por quê, gente? Porque tem uma vertente que a gente está desconsiderando. A gente lida com aquele marido que não tem nenhum bom senso. E a gente não vai poder despachá-lo na segunda esquina. A gente lida com aquela mulher que é egoísta e que só pensa nela e nas coisas dela. A gente lida com aquele filho que a gente pergunta assim: meu Deus, de onde ele saiu? Que ele não tem nada a ver comigo, esse menino não tem nada a ver comigo. Os princípios desse menino não são os meus, eu eduquei esse menino desde criança. E ele não tem nada a ver comigo, nada a ver. O que faz a gente sobreviver quando lida com pessoas sem senso, sem crítica e sem sentido de consequência? A gente espera que o Espírito Santo atue naquele momento, invadindo a consciência. Maria pergunta para o anjo: como será isso? O que o anjo responde? Descerá sobre ti o Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu acredito de maneira fiel que quando a gente lida com uma pessoa que não tem senso, a gente precisa contar com a única força que a gente tem. É a força do Espírito Santo que vai agir naquele coração. O Senhor conta com a ação do Espírito Santo, que tem 3 tarefas. Qual é a tarefa do Espírito Santo? Nos convencer de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu acredito piamente que ali havia um encontro do Deus eterno com a ação do Espírito Santo sobre a cabeça daqueles homens, que fez com que eles pensassem em termos de bom senso, em termos de crítica, em termos de consciência, em termos de caráter. É isso que eu queria dizer para você. Quando a gente lida com pessoas que não têm bom senso, você tem que clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que essas pessoas larguem as suas pedras. A gente precisa clamar pelo Espírito Santo de Deus para que esse homem largue as suas pedras. A gente precisa clamar ao Espírito Santo de Deus para que esse menino tão novo largue as suas pedras. Porque é só o Espírito Santo que tem poder de mudar essas pessoas, é só o Espírito Santo que tem poder de convencer essas pessoas, é só o Espírito Santo que tem esse poder. Então a gente precisa acreditar que o Espírito Santo colocará na nossa boca e nos ouvidos dele as respostas certas, provocará as reflexões certas. Jesus falava pelo Espírito Santo e o Espírito Santo falava por ele. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração nessa manhã, que eu fale pelo Espírito Santo e que meu filho ouça pelo Espírito Santo, amém? Esse é o meu desejo, esse é meu sonho, que nas situações conflituosas seja o Espírito Santo entre mim e ele, entre mim e a minha família, que seja o Espírito Santo a me convencer. Aquele que não tiver pecado, se largue a primeira pedra, atire a primeira pedra. O Espírito Santo falará por nós. Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Senhor, não, eu também não te condeno. O único que poderia condená-la não condenou. O menino está na beira do muro, andando com o seu carrinho de madeira. Na beira do muro. Aí o pai fala assim: você está andando com esse carrinho de madeira aí, em cima desse muro. Tira esse carrinho da sua mão, esse carrinho vai cair do outro lado, ele é de madeira, ele vai despedaçar todo. Aí o garoto continua andando com um carrinho de madeira, em cima do muro. E eis que o carrinho de madeira cai. E... claro, quebra todo. O garoto recolhe os carrinhos, os pedaços de madeira e leva para o pai. Pai, você conserta? O que o pai responde? Sim ou não? Se esse pai for Deus, sim. Se esse pai for Deus, sim. Meu pai foi um bom pai. Eu não sei se ele foi o melhor marido, mas meu pai foi um bom pai. Meu pai me amou bastante, eu me senti bastante amado pelo meu pai. Mas meu pai fazia uma coisa: quando eu e minha irmã caíamos, se ele tivesse avisado que não é para correr, se eu e minha irmã corríamos, a gente voltava machucado e ele dava uma surra maior do que o machucado. Horrível isso, horrível isso. Ainda bem que esse é o meu pai, não é o meu Deus. Então, às vezes eu me machucava, eu não falava nada, com medo de apanhar de novo. Porque já basta o ralado do joelho do que apanhar de novo.
a nossa relação com Deus, nós não temos um Deus que bate de novo. Amém, gente? Nós não temos um Deus que bate de novo. Vitória foi da minha igreja há quantos anos, Vitória? Desde 7 anos. Você está com quantos anos agora? 29. Então são 22 anos sendo da mesma igreja. Vitória nunca me viu excluindo uma pessoa, nunca me viu trazendo uma pessoa que engravidou e precisa ser disciplinada, nunca me viu. Porque agora a gente tem um outro pensamento, mas há 30 anos atrás não tinha esse pensamento. Eu nunca fui essa pessoa. E eu dou muito graças a Deus por não ter sido esse pai que bate em coisas que acontecem na igreja. Quando uma menina engravidava, pastor, e agora eu estou grávida? Eu falei assim, meu amor, nós já tínhamos conversado sobre algumas coisas. Eu vou lá da frente pedir oração pelo seu filho. Meu Deus, pastor, meu amor, daqui a poucos meses sua barriga está aí. Você não vai tirar, pelo amor de Deus. Você não vai tirar. Como nós sabemos que é impossível essa possibilidade de tirar, sua barriga vai crescer. Deixa eu conduzir isso. Nossa irmã, vou pegar o nome da Vitória, porque a Vitória está ali, casada há 300 anos, então só vou usar o nome da Vitória. Nossa irmã Vitória está com 14 anos e engravidou. Nós vamos ficar de pé e orar pela vida da nossa irmã Vitória. Eu estava olhando na televisão e de repente apareceu uma pessoa que frequentava a minha igreja no Fantástico. Ela tinha sido presa porque ela era armeira do Comando Vermelho, fazia armas do Comando Vermelho. Aí eu olhei aquela pessoa na televisão, frequentava a minha igreja. E a mulher dele, uma mulher maravilhosa que servia na SAF, uma mulher crente, uma mulher de oração. Aí eu cheguei na igreja, naquele domingo eu lembro que eu via as pessoas nos cantos, aterrorizadas, conversando. Era o assunto, né? A rede corredor, sabe, a rádio corredor estava ativa. As pessoas no canto conversando. Aí eu virei, começou o culto, né? Falei assim, meus irmãos, eu tenho que fazer aqui um pedido de oração por vocês, com vocês, um momento de oração. E o tema do momento de oração é: vamos agora agradecer a Deus, porque nossos pecados não aparecem no Fantástico. Todos nós vamos pedir agora, agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, porque os meus pecados não aparecem no Fantástico. Esse é o tema da nossa oração. Aí eu peguei umas 4 fofoqueiras. Você, irmã, você vai orar, você vai orar, você vai orar e você vai orar. E a igreja toda de pé para a gente orar. O tema da oração é: Senhor, obrigado, porque meus pecados não aparecem no Fantástico. E as mulheres tiveram que fazer aquela oração. Foi um constrangimento horrível. Mas eu não estava nem aí para o constrangimento. Eu estava gostando. Aí, acabou, eu falei assim: não façam perguntas à nossa irmã, porque ela está sofrendo. Ela precisa do nosso abraço. Sabe o que eu estava dizendo para aquelas mulheres? Larguem suas pedras. Larguem suas pedras. A exemplo desse pai que pega o carrinho e cola o carrinho de novo, assim Deus faz conosco. Deus é tão maravilhoso que o único que poderia condenar não a condenou. É um Deus que
Ele cuida das pessoas e ensina para a gente coisas. E eu vou terminar agora o meu sermão fazendo para vocês mais uma pergunta. Se vocês tivessem que dizer algo para aquela multidão, o que vocês diriam? Se vocês tivessem de dizer algo para aquela mulher, o que vocês diriam? E se você tiver algo para dizer para aqueles homens que estavam com as pedras na mão, o que você diria? Vamos lá. Se a gente tivesse a oportunidade de entrar naquela cena e dizer algo para aquela multidão, o que a gente diria? Se eu pudesse, eu contaria a história de Helen Keller e Annie Sullivan. Helen Keller, cega, não conseguia se comunicar, ela possuía problemas que ela não conseguia se comunicar, porque ela tinha dificuldade na voz e, além de tudo, ela era cega. Teve problemas na escola, ninguém aceitava Helen Keller. Aí uma professora chamada Annie Sullivan começou a cuidar de Helen Keller e virou um filme. Você viu esse filme já? O caso Annie Sullivan, dizendo para a gente que não existem pessoas que não possam ser cuidadas. E ela aprendeu 5 idiomas com Annie Sullivan. 5 idiomas. Todos aprendem tudo em tempos diferentes. Todos aprendem em tempos diferentes. A pedagogia ensina para a gente isso. Tem uns garotos que têm dificuldade lá na minha escola, sabe? E chegam no conselho de classe, eu acho que eu já contei isso aqui. Os professores falam assim, ele não aprende porque ele faz bagunça. Aí eu, o chato do conselho de classe, falo, ele faz bagunça porque não aprende. É o contrário, mestre. Ele não aprende porque ele faz bagunça. É porque ele não aprende que ele faz bagunça. Porque é doloroso ver todo mundo aprender e ele não conseguir aprender. Como é que ele responde isso? Uma bagunça. Todo mundo aprende no seu tempo. Se eu fosse dizer alguma coisa para a multidão, eu diria para a multidão: todo mundo aprende no seu tempo. Se eu fosse dizer alguma coisa deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Se eu fosse dizer alguma coisa para a multidão, eu diria para a multidão que toda pessoa que está sofrendo tem mãe, tem família, tem história. A gente precisa olhar para aquela pessoa sem tratá-la como uma coisa. Nem toda verdade precisa vir destituída de misericórdia. Entenderam a minha frase? Nem toda verdade precisa vir desacompanhada de misericórdia. Às vezes, a gente, para falar a verdade, a gente abre mão da misericórdia. A falha de uma pessoa não define quem ela é. Esteja do lado da mulher caída, não dos homens com pedra na mão. Esse eu diria para a multidão. E o que eu diria para aquela mulher? O que você diria para aquela mulher? Eu diria para ela: você pode recomeçar. Que escuridão é essa que você carrega, meu amor?
peso que você traz? Qual é a tristeza que você sente? Que decisão você precisa tomar a partir daqui? Se eu pudesse dizer alguma coisa para aquela mulher, eu diria: você pode recomeçar. Jesus pode te libertar dessa escuridão que você carrega dentro de você. Que peso é esse que você traz? Qual é a tristeza que te aprisiona? Que decisão você precisa tomar? Isso eu queria falar com você. São perguntas que eu faria a você. Você pode recomeçar. Que escuridão é essa que você carrega? Que peso é esse que você traz? Qual é a tristeza que você sente? O Senhor pode tocar e pode mudar isso. E se eu fosse conversar com aqueles homens de pedra nas mãos, o que eu diria para eles? Largue suas pedras. Tem muita mágoa guardada dentro de um coração que só serve para ferir esse coração, porque o ressentimento é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Largue suas pedras. Suas memórias podem trazer doença para o seu corpo. As suas questões não trabalhadas podem adoecer a sua vida, adoecer o seu corpo. Largue suas pedras. O que eu diria para aqueles homens é exatamente isso. Existem pessoas que te feriram, existem pessoas que me feriram. Eu estou tendo o privilégio de estar no 4º período de psicologia. Está virando a minha vida de cabeça para baixo. Eu estou começando a entender outras coisas. E entender que é preciso, para sobreviver melhor, largue suas pedras. Eu vou ter mais saúde se eu largar as pedras. Eu vou ter mais saúde se eu conseguir me libertar dessas memórias que me adoecem. Eu vou ter mais saúde se eu conseguir olhar menos para as coisas e olhar mais para mim. Eu vou ter mais saúde se eu conseguir largar as minhas pedras. O recado para nós nessa manhã é: largue suas pedras. Largue suas pedras não só pelos outros, mas largue suas pedras por você mesmo. Para que você tenha uma vida melhor, para que vocês tenham mais saúde, para que vocês possam viver melhor. Largue suas pedras. Esse texto de mais de 2000 anos atrás fala de maneira tão atual para a nossa vida. Largue suas pedras. Você não desenvolver doenças psicossomáticas que acabarão com o seu corpo, que trarão brevidade a uma vida que poderia ser maior. Largue suas pedras. Que o Senhor nos abençoe e nos faça pessoas melhores. Ninguém te acusou? Eu também não te acuso. Vai, e não peques mais. Que o Senhor nos abençoe. Amém.